Bom, está obrigado a apresentar a declaração de ajuste este ano aquele contribuinte que oferiu R$ 22.487,25 no ano, que teve também 40 mil de rendimento isento, não tributado ou tributado exclusivamente na fonte, e que teve propriedade ou posse de bens móveis ou imóveis superior a R$ 300 mil. O produtor agrícola está obrigado a apresentar a partir do momento que a receita bruta dele atingir R$ 112.436,25. Bom, o prazo para entrega da declaração de ajuste agora em 2011, ele começa dia 1º de março e termina no dia 29 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Olha, tecnicamente, a declaração é quase que a mesma. Agora, a grande novidade é que esse ano já não vai ter mais entrega em formulário. Então é só via internet ou via disquete. A pessoa que recebeu um rendimento acumulado em 2010, que vai declarar agora em 2011, ele vai colocar esse rendimento numa ficha específica. É a ficha de rendimentos recebidos de forma acumulada. Então, essa ficha, ela já vai, por si só, ela já vai dar o destino necessário para esse rendimento. Porque a tributação desse rendimento recebido acumuladamente, assim, reiteradamente, em decisões judiciais, eles são obrigatoriamente tributados de acordo com a tabela progressiva individualmente, ou seja, no mês a mês. Se o contribuinte tem comprovantes de despesas médicas, de instrução, de aplicação, ou coisa do gênero, que comporta ou que comprova mais que 20%, é aconselhável e é mais vantajoso para ele fazer no modelo completo. Do contrário, ele pode fazer no modelo simplificado. Bom, as deduções que o contribuinte pode utilizar são várias. É claro que o contribuinte tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, genericamente, ele pode deduzir despesa com instrução, ele pode deduzir dependente, ele pode deduzir pensão alimentícia judicial, ele pode deduzir previdência privada, ele pode deduzir os pagamentos que ele faz para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode deduzir o incentivo à cultura, o incentivo para o audiovisual, o desporto, né? Agora, lembrando sempre que todas as deduções, elas têm que ser efetivamente comprovadas. E vale ressaltar que se o contribuinte optar pelo modelo simplificado, nenhuma dessas deduções vão ter efeito. O dependente pode ser o filho, pode ser o enteado ou o menor carente do qual o contribuinte tem a guarda judicial. Pai e mãe também pode ser dependente, ou seja, aquele que vive sob efetiva dependência econômica e financeira do contribuinte. Agora, existem algumas restrições, por exemplo, no caso de filho, se ele tiver mais de 24 anos, por exemplo, ele não pode ser dependente. Agora, como filho, ele pode ser dependente até 24 anos se estiver cursando o nível superior. Do contrário, ele só pode ser dependente até os 21 anos de idade. A despesa com medicamento não é permitido abater. Só existe uma hipótese em que essa despesa com medicamento pode ser abatida. Agora, é bom tomar muito cuidado com isso para não fazer confusão. Eu só posso abater o documento, o medicamento, que esteja incluso dentro de uma nota fiscal que o hospital emitiu para mim, por exemplo. Se eu vou ao médico, pago a consulta, essa consulta ela pode ser deduzida, sem limite de valor. A aquisição de imóvel financiado deve tomar alguns cuidados. Primeiro, ele vai identificar o valor do imóvel e esse valor do imóvel ele vai colocar lá na ficha de bens e direitos. E o valor da dívida, ele deverá colocar em dívidas de ônus reais. Agora, é bom esclarecer o seguinte, se ele estiver fazendo, se esse financiamento ocorreu de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional, a dívida de ônus reais, nesse caso, não precisa ser mencionada. Mas se o contribuinte quiser colocar o que é recomendável para ele poder acompanhar a vida financeira,
ele coloca em dívidas de ônus reais. A aquisição de imóvel, né, você descreve o imóvel na ficha bens e direitos e lá na coluna de valores, tem que ser colocado o valor efetivamente pago dentro do ano. Então, a cada ano que vai transcorrendo, vai se somando aos anos anteriores até chegar ao final. Agora, a correção de valores, depois que você informou na declaração de ajuste, não há previsão legal para fazer esse tipo de correção. A compra de um carro, ela deve ser declarada também. E vai obedecer o mesmo critério da declaração, vai ser inserido na declaração de bens da mesma forma. Ou seja, eu vou descrever o carro na coluna de discriminação e na coluna de valor eu vou colocar o valor efetivamente pago dentro do ano. Aquele que compra e vende ações, obrigatoriamente ele deve apresentar a declaração, sim. Ele vai colocar toda essa movimentação na ficha de rendimentos de renda variável. Uma vez concluída a declaração com todas as formalidades, uma vez definido que a declaração está corretamente preenchida, na declaração tem um ícone de verificação de pendência, é recomendável clicar ali antes de fazer qualquer procedimento, para ver se não tem nenhum erro, se não tem nenhum tipo de pendência que possa implicar o contribuinte em alguma coisa depois. Depois de todos esses procedimentos, ele vai poder dividir o pagamento do saldo do imposto a pagar, ele pode dividir em até 8 cotas, desde que nenhuma cota seja inferior a R$50. Então, isso significa que o imposto inferior a R$100 tem que ser pago em uma única cota.